Uma boa noite a todos. Boa tarde. Boa noite, não boa tarde, né? Achei estranho ninguém responder, né? Boa noite. Bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. Essa palestra é baseada no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Na verdade, eu vou enganar vocês, porque o tema não é esse. Esse é só um gancho para o tema que nós vamos tratar hoje. Lógico que eu vou abordar essa bem-aventurança. Mas é muito interessante esse capítulo do Evangelho, porque ele traz muita de significados. Jesus falava por parábolas, né? A gente sabe que parábolas eram histórias que ele inventava. Jesus criava uma história para poder ilustrar uma determinada situação. O Divaldo conta em uma das suas palestras, várias vezes ele cita um fato que ocorreu com ele quando estava visitando lá a região lá de Jerusalém, aquela região lá, e ele foi na estalaria, lá na hospedagem, que, segundo falavam, era onde tinha o bom samaritano trazido aquele que foi agredido no caminho. E aí ele chegando lá, ele todo olhando, nossa, aqui que foi trazido, que o bom samaritano trouxe, e ele todo empolgado, de repente ele olha a Joana, está ali do lado dele, ele olha para a Joana não está com uma cara nada agradável, e ele fala, Joana, o que aconteceu? Aí a Joana fala, Divaldo, você não sabia, você estudou, que a história do bom samaritano é uma lenda, é uma parábola, Jesus inventou, não existe isso aqui é uma coisa que criaram para chamar a atenção. Nossa, diz que o Divaldo ficou todo sem graça. Então nós temos o Evangelho, o Novo Testamento, permeado de histórias. Porém, existem muitas figuras de linguagem. Jesus se utiliza de figuras de linguagem, na qual o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo nos traz. Vamos abordar aqui 4. A primeira, bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que eles a tocassem. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse, deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para os que se assemelham a elas. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Depois de as abraçar, abençoou-lhes impondo as mãos. Bem, a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. E é por isso que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que tomou como da humildade. Bom, então aqui o Evangelho vem nos explicar, o Evangelho segundo o Espiritismo, que Jesus faz uma comparação. Vamos lembrar de uma criança. Hoje nós temos que lembrar de crianças de 2, 3 anos, no mais tardar, 4 anos de idade. Porque 4 a 5 já está crescendo os bichinhos, já estão ficando difícil, muito difícil. Mas se nós remetermos aos pequenos, são realmente emblemas da humildade, da simplicidade. A criança ela é simples, a criança ela é humilde. Se você pedir alguma coisa para uma criança, ela te dá. Às vezes ela vai dar aquela, mas ela age de coração. Vamos fazer um exemplo. Eu sempre gosto de contar uma história que aconteceu aqui no grupo de pais há 20 anos atrás ou mais, na qual houve uma campanha do agasalho na escola de uma amiga nossa aqui do centro, aqui da casa, do grupo de pais, e a filha chegou e falou, mãe, a filha tinha 5, 6 anos de idade, acredito que deve estar com 27, 28 anos hoje, falou, mãe, preciso levar uma blusa na escola, né? Ela falando para a mãe falou, filha, vai lá, pega alguma coisa no seu guarda-roupa e leva. A menina colocou na mochila, foi para a escola, passaram alguns dias, esfriou, e a mãe foi procurar uma jaqueta da filha, procura daqui, procura dali, filha, cadê aquela jaqueta que a mamãe comprou, uma vermelha? Você não usou ainda, a mamãe comprou ela esses dias. A menina olha para a mãe, eu dei ela lá na escola. Nossa, a mãe queria esganar a filha, disse que queria jogar a filha do prédio.
Mas naquele mesmo momento a menina vira para a mãe e fala: mãe, imagina quem ganhou, deve estar tão feliz agora, né, que vai estar frio. A mãe falou: nossa, ela não está arrependida. Ah, se é nós. Chega alguém, bate palma na sua casa, você vai lá: ó, você tem alguma coisa para doar da campanha do agasalho? Você entra dentro, tá no guarda-roupa, parece um monstro o guarda-roupa, né? Tá vendo? Você olha e fala: essa não, nossa, eu nem lembrava que eu tinha essa, mas não, essa aqui não serve, um dia vai servir. Você vai indo e volta com um par de meia, trocado, porque é o que sobrou. Por quê? Porque você barganha. A criança, ela é simples, ela é humilde. É nesse ponto que Jesus fala aqueles que se assemelham às crianças. Mas essa comparação, para nós espíritas, é um pouco injusta. Considerando-se que o espírito de uma criança já pode ser muito antigo e traz para renascer, para a vida corpórea, as imperfeições de que ele não tenha despojado das suas precedentes existências. Aquele senhor de lá, um mexicano, em 2019, 2020, era considerado o homem mais velho do mundo com 119 anos. Ele já foi um espírito e vai reencarnar como um espírito de criança, e ele já foi uma criança. A próxima encarnação dele, ele vem como criança, mesmo que ele tenha morrido com 119 anos. Então, para nós espíritas, Jesus exagerou, olha que ele falou: mas Jesus não entende muito bem. Jesus errou, porque a criança, ela é inocente, mas ali tem um espírito milenar, ali tem um espírito muitas vezes cruel, não que ele queira ser, mas vamos lembrar, Hitler vai reencarnar, Saddam Hussein, Bin Laden, maníacos aí a toda, estão reencarnando, olha só. Mas, para uma mãe, seu filho é sempre um anjo. E assim deveria ser para cativar a sua solicitude. Ela não poderia dispensar-lhe os mesmos devotamentos, que se em vez da graça ingênua, deparasse nele sob traços infantis, um caráter viril, as ideias de um adulto, ainda menos se viesse a conhecer seu passado. Então, já imaginaram? Por isso, do risco de fazer-se uma regressão sem cuidados. Fazer uma regressão só por curiosidade é um perigo, porque já imaginou uma mãe fazer uma regressão e descobre que seu filho ali, de poucos anos de vida, é um inimigo seu de vida passada. Porque o próprio Jesus alerta isso: reconciliai com o vosso adversário enquanto estáis a caminho com ele, para que diante o juiz... Qual é a maneira mais fácil de reconciliar com o seu adversário? Reencarnar no meio familiar, porque o seu adversário vai estar ali do teu lado. É legal que o teu adversário reencarna lá em São Paulo, você aqui em Londrina? Não, ele muitas vezes reencarna no nosso meio familiar. Então, nesse ponto de vista, Deus nos traz uma ferramenta que é o esquecimento. O Espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência. Aí sim Jesus está com a verdade. Ele não sabia, ele sabia o que estava falando. Não, ele não falou enganado, não. Quanto a despeito da anterioridade, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade, porque ali reencarna um espírito que, independente do que ele foi na vida passada, é um espírito que precisa de atenção, é um espírito que será realmente ali nos seus primeiros anos de vida, simples, puro de coração. Por isso que Jesus fala aos que se assemelham. Passada essa primeira figura de linguagem, dos puros de coração, vamos entrar na nossa segunda figura de linguagem. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado para uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério. Bom, primeira coisa aqui, tem um erro meio grave aqui, né? Poxa vida. É só o homem que não pode olhar para a mulher. Olha lá. Aquele que vai olhar para uma mulher, então a mulher pode olhar para o homem. Caramba. Não pode. É direitos iguais. Tanto é direitos iguais que cadê o homem? Só ela quer ser apedrejada? Porque se houve um adultério, tem que ter a participação dos dois. Se ele era casado e ela era solteira, ele cometeu adultério. Ela também. Ou vice-versa. Então cadê o homem para ser apedrejado?
Aí vamos para um lado que nem vem aqui ao caso, mas vamos ver que a Bíblia, ou o Novo Testamento, é completamente machista, misógino. Ele pega a mulher sempre relevada ao segundo plano. Mas não é o nosso caso aqui. Jesus vai nos esclarecer, ou o Evangelho segundo o Espiritismo vai nos esclarecer essa questão. A palavra adultério não deve ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, mas no sentido mais geral. Então esse adultério que nós conhecemos não foi esse que Jesus quis dizer. Muitas vezes, Jesus empregou essa palavra, por extensão, para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mal, como por exemplo nesta passagem. Porque se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentro dessa raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos, na glória de seu Pai. Então, na verdade, a palavra adultério queria exprimir uma outra sintonia. Mas o que é o âmago aqui da coisa, o miolo da coisa central aqui, é a questão do pensamento. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porque aquele que tem puro coração, a pureza do coração aqui, nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Então, eu nunca matei ninguém. Eu nunca roubei ninguém, mas pensa mal dos outros o dia inteiro. Bom, está errando, já está pecando. Aqui já há um pecado. Se você pensa mal, não precisa fazer o ato em si, mas o simples fato que Jesus já condena é a questão do pensamento. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma. Mas, de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se torna para ela uma ocasião de adiantar-se, porque repele com energia. Chega o pensamento, você repele, não quero, para essas ideias, vou deixar para lá. Vou dar um exemplo bem prático, vocês vão entender facilmente. Acho que a grande maioria aqui tem WhatsApp, já mexeu com o WhatsApp, sabe o que é um WhatsApp. Tá. Para aqueles que sabem, você recebe uma mensagem do WhatsApp. É igual um pensamento. Você chega com a mensagem e lê ela. E aí você fala, isso aqui é mentira. Isso aqui é mentira. Porque está defamando fulano, ciclano, não, isso aqui é mentira. Você vai até buscar na internet, vai até procurar saber se é mentira. Aí a hora que você vê que é mentira, o que você faz? Deleta. É assim com o pensamento. Recebe um pensamento mal, você fala, não, eu vou deletar. Mas, infelizmente, o que acontece? Muitas vezes nós recebemos aquele pensamento, recebemos o WhatsApp, ai que cosquinha na mão. Compartilhar, para quem? Para todos. Pensamento mal que você emana para os outros. Funciona na prática como estava funcionando, ou funcionou muito nessa época de política, na qual fake news para cá, fake news para lá, ninguém filtrava, simplesmente, eu recebi no WhatsApp, eu vou mandar para frente, igual pensamento ruim. Você vê uma notícia na televisão, o cara foi assaltar uma lanchonete, tinha um policial, pegou e matou aquela pessoa. Aí você fala, bandido bom é bandido morto. Tomara que apodreça no umbral, no inferno, pensamento mal. Para uma pessoa que você não conhece, mas era um bandido, ele era um ladrão. Não sabemos o que levou ele. Mas todo bandido e todo ladrão merece morrer, merece sofrer, merece... Opa, calma. Vamos pensar, são situações de momento. Não vamos justificar o que ele fez, mas vamos tentar entender. Daí a questão do pensamento. Aquele que nem concebe a ideia do mal, já há progresso realizado, a pessoa que nunca pensa mal de ninguém. Naquele que surge essa ideia, ao WhatsApp chegando, mas repele, há progressos em via de realizar-se. Recebeu, não, isso aqui não é coisa boa não, deleta. Pensamento, recebeu um pensamento, nossa, nem vou pensar nessas coisas, deleta o pensamento. Você está criando um progresso, está caminhando com uma pureza de coração. Naquele, infelizmente, que pensa no mal e nele se compraz, o mal ainda existe em toda a plenitude, porque tem pessoas que se sentem bem pensando mal.
Você tem prazer em pensar mal, em receber essas coisas e ficar mandando o maior tempo possível para as pessoas, independente se é verdade ou se é mentira. O trabalho está feito naquele que não pensa no mal, naquele que nem concebe uma ideia do mal, pureza de coração. No outro está por fazer-se aquele que vem o pensamento e ele espelha o pensamento. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e do pensamento dos homens. Então não vamos ser julgados só pelos atos, vamos ser julgados pelos pensamentos. Bons pensamentos atraem acontecimentos magníficos. Vamos para a nossa segunda figura de linguagem. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pedia que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi, sentou-se à mesa. O fariseu começou então a dizer consigo mesmo: por que ele não lavou as mãos antes de jantar? Já imaginaram a cena? Se o fariseu está lá, Jesus vem, entra e senta. Ele fala: nossa, Jesus passou na frente do banheiro, nem entrou para lavar a mão. E para eles era um crime não lavar as mãos. Até porque houve-se esse hábito, questão de higiene, que se comia com as mãos, né? Aí imagina Jesus, no alto da sua espiritualidade, captou o pensamento. Disse, porém, Jesus: vós outros fariseus, tendes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, os vossos corações estão cheios de rapinas e de iniquidades, insensato que sois. Aquele que faz o exterior, que fez o exterior, não é o que também faz o interior? Imagina, né? Se aí eu que estou fazendo mal, acabou o jantar, não vai ter mais, já fiquei sem graça, perdeu a graça, vamos embora, porque depois dessa Jesus perdeu a graça. Agora, vamos entender um pouquinho dessa figura de linguagem. Assim, também aconteceu com a doutrina moral do Cristo, que acabou sendo relegada a segundo plano, doutrina moral, a moral, e que tem levado muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, a considerarem mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pelas da moral. Esquecendo um pouquinho a moral. Vou dar um exemplo. Alguém aqui já foi católico, é católico, já foi numa igreja católica? Sabe que a igreja é cheia de símbolos, de maneiras, não é uma crítica, é só uma colocação que eu quero fazer. Quando você entra, a pessoa tem que fazer o sinal da cruz, aí você vai, senta, aí na hora levanta, aí fala determinadas palavras, aí na hora de pegar a hóstia, o sinal da cruz, o creio, e na hora de pegar a hóstia, a mão esquerda em cima, para pegar com a direita, é toda uma simbologia, mas na hora da homilia, na hora que o padre está falando, a pessoa está lá: será que vai chover hoje? Vai chover, nossa, acho que eu deixei uma roupa no varal. Quer dizer, o principal, que é a moral, ele sabe de cor e salteado a hora que é para sentar, para levantar, para ajoelhar, fica preocupado com as partes materiais. Vamos falar do espírita? Não, espírita não tem nada disso. Não. Vou comentar. A Silvia deu um gancho legal aqui no começo. Ela vai estragar minha palestra, eu falei, porque ela já vai falar coisa que eu ia usar na palestra. Você vem e vai tomar um passe. Aí você chega para a palestra, aí hoje a Silvia fala assim: olha, gente, estamos sem passistas hoje, nós não vamos ter um passe na sala de passe. Pronto. Tem gente aqui que já fala: meu Deus, eu saí de casa para vir aqui, não vai ter passe. Eu não acredito que eu perdi o tempo, porque eu vim para assistir palestra, agora ela me fala, e só me fala no final. Eu fiquei a palestra inteira aqui esperando o passe. Gente, como a Silvia comentou, vocês já começam a receber energia para que adentra esse salão. Se tem uma coisa que eu critico e sempre reforço, em algumas casas, e aqui inclusive no nosso lar, alguns dirigentes falam assim: agora vamos para a segunda parte dos nossos... Que segunda parte? Ali passa na segunda parte, não. Não pode falar, a continuidade do nosso trabalho agora se dará com passe, porque quando vocês entraram, a espiritualidade já está aqui presente. Aí você vai tomar o passe. Entra na sala de passe. Se alguém faz assim, eu estou falando sem saber, mas é crítica mesmo. Tem um aqui e tem outro aqui, né? Um passista aqui, aí você está sentado aqui, assim não vou ver, vai ficar com o olho aberto. Então você vai ver que o passista aqui, ó. Aí o do lado está assim, ó. Tá? Você fala: gente do céu, eu quero tomar passe com aquela ali amanhã.
A próxima vez eu venho. Porque aquilo é passe. Essa aqui do lado, olha aqui, a outra está assim. A outra está tirando tudo, está puxando as energias e está jogando. O Raul fala na palestra que parece que está baixando o santo no passista. Não precisava nada de gesticular. Não! Soluções, instrumentos do plano. Nós vamos pôr a mão ali. Aí você olha e fala, meu passe não vai ser bom. Passe bom é dela. Faz assim. Olha lá, saiu energia negativa fora. Mas é assim, nós nos preocupamos com as coisas materiais, com as coisas que nós visualizamos. Eu não vi o passe meu entrando, mas o dela eu vi que tirou, sabe? Aí a última explicação. Você sai da casa, sua vizinha fala, ai amiga, você vai lá no teu centro? Aí você fala, vou. Aí leva meu nome lá para mim, eu estou com uns problemas aqui em casa, você sabe os problemas que ela tem, inclusive, ela quer. Ah tá, Maria das Dores, você vai vem de ônibus até. Aí no ônibus você vem Maria das Dores, Rua Santa Catarina, Maria das Dores, e vem. Chega aqui, tem 4 ou 5 pessoas ali no caderno, você fala, daqui a pouco eu vou lá escrever o nome, fica aqui na palestra Maria das Dores. Aí a palestra está empolgante, aí ele mexe, aí eu falo, agora se eu falar eu perco a palestra. Aí você termina a palestra, você vai, você chamada para o passe, você toma o passe e vai embora, quando você entra no ônibus, você fala, esqueci de pôr o nome da Maria das Dores lá no caderno, meu Deus. Os espíritos vão falar, para que nome? Você já falou tudo, nós já sabemos, nós já fomos lá, já vimos o que ela precisa. É uma coisa simbólica. É nesse ponto que Jesus fala das coisas morais. Se vocês forem ler o Evangelho, segundo o Espiritismo, se vocês forem enxugar ele, pegar só as passagens, vão ver que só tem o quê? As passagens morais do Cristo. Não se fala do nascimento, da crucificação, não fala dele chutando barraca no templo. Não, nós vamos encontrar só os ensinamentos morais. É isso que nos vale. A essas adições, feitas pelo homem, a lei de Deus, as invenções, que inclusive, eu falo como crítica mesmo, de novo. Não vou citar o nome, mas alguns até vão saber do que se trata. Existe um centro espírita em Londrina que homem senta de um lado e mulher senta do outro. Homem dá passe homem, mulher dá passe mulher. Não precisa falar mais nada. E fala que são espírita e tem. Tá. Essas coisas que se inventam, tá? É que Jesus fala que toda árvore que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então, para que essas firulas? Para que todas essas coisas? Não precisava, mesmo na doutrina espírita. Nós poderíamos vir aqui hoje, como foi feito durante a pandemia, logo que a gente retornou, um passe coletivo. Gente, tem a mesma função do que vir o passista lá dentro. É que tem aquela velha história, né? Você tem que ver para crer. Nós somos movidos a isso. O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem só chega a Deus quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcançou o seu objetivo. E aí vamos fazer um gancho quando nós lembramos de determinadas religiões que são muito ligadas à parte material, dinheiro. Aí o seu vizinho vai numa igreja X e ele dá 10% do salário, dá 20% do salário, ele dá isso, ele dá aquilo, e você fala, olha lá, o pastor está... cara burro, será que ele não está vendo? Burro? O cara tinha vícios, não tem mais, o cara tinha um casamento horrível, reatou o casamento, o cara tem um emprego excelente. Por quê? Porque ele se sente bem. Ali a religião deu resultado. Não significa porque ele dá o dízimo, porque ele dá o dinheiro, ou porque ele contribui, não. Porque ele acredita naquilo, ele tem fé. Nós viemos numa casa espírita morrendo de medo de uma hora alguém pegar e passar uma sacolinha. Nunca vai acontecer isso. Mas a gente fica, não, porque não tem para dinheiro, porque Deus não precisa de dinheiro. Não, o centro também não precisa de dinheiro, porque tem espírito segurando essa lâmpada para ela ficar acesa, tem espírito colocando água na caixa d'água, pode ficar tranquilo. Tem espírito que vai reformar as cadeiras, um dia vocês vão chegar aqui, as cadeiras vai estar novas. Não que eu estou falando que a casa espírita faz essa questão de arrecadação, ela precisa se manter. Existem os associados, mas sempre a pessoa pode ajudar um pouco a mais. Ela sempre pode procurar uma hora a casa, a secretária, olha, eu queria ajudar, queria fazer uma contribuição. É uma questão só de... Porque muitas vezes não é o que a pessoa faz, mas é que a religião entra dentro da pessoa. A religião entra, não precisa a pessoa entrar na religião. Então, a crítica que muitas vezes nós fazemos em cima de outras religiões é para deixar a gente envergonhado. Porque as pessoas acham lá, muitas vezes, a sua mudança. E nós, às vezes, não conseguimos. Porque ficamos atentos a situações e duvidando de muitas coisas.
A última figura de linguagem. Escândalo. Essa é a mais pesada de todas. Eu diria, inclusive, a primeira parte, que ela é bem carregada. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Se a mão é motivo de escândalo, corta. Se a vossa mão ou o vosso pé é motivo de escândalo, objeto de escândalo, cortai-o e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes os dois e seres lançados no fogo do inferno. E eu lembro até hoje que a primeira vez que eu fiz a palestra foi numa sexta-feira aqui, eu tinha cortado meu dedo, estava com os paradrapos aqui, falei, gente, estou começando a cortar os poucos, que é para cortar a mão, eu cortei o dedo. Eu passei o estilete sem arrancar a tampa desse dedo. E eu falei, estou começando, tá? Não tive coragem da mão, vai o dedo, pontinha do dedo hoje, vai uns pedacinhos, né? Se o vosso olho é objeto de escândalo, arrancai-o, lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes os dois e seres precipitados no fogo do inferno. Nossa, quando você olha, eu não acredito que Jesus falou isso. Não tem erro de tradução nisso daí. Está errado. Jesus não teria toda essa rispidez. E olha que eu pulei a parte da pedra de nós, que é amarrar no pescoço e atirar a pedra dentro do umbigo. Essa parte eu quis pular. Mas vamos tentar entender o que é essa questão do escândalo. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que de modo ostensivo choca a moral ou a decência. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. Vamos lá. Lembra do WhatsApp que eu estava ensinando vocês? Recebi um WhatsApp. Pensa, manda ou não mando, manda ou não. Aí de repente é uma fofoca de uma amiga sua. Você não tem certeza. Mas você não vai perder essa oportunidade, né? Manda para a vizinhança toda. Você nem sabe se é verdade. Aí a pessoa acaba sendo difamada por uma coisa que era mentira e ela pode tirar a sua própria vida. De quem é a culpa? Na verdade, o escândalo não foi o que aconteceu, foi a repercussão. A culpa vai cair naqueles que, quando receberam notícia, saíram distribuindo, contando. Vamos nos colocar hoje numa situação que se chama de bullying. Eu cresci minha vida toda de escola, colocava apelido nos outros, tinha apelido, e eu não recordo de ninguém que se matou por causa disso. Aí hoje a gente escuta muitas histórias de crianças, adolescentes que se matam em função do bullying. Aí não vão falar assim, esse povo mimimi. Não. Gente, estão reencarnando agora espíritos muito mais evoluídos do que nós. Vamos lá. Eu tenho 54 anos. A minha encarnação anterior é de 50, quer dizer, eu nasci há 54 anos atrás, televisão preto e branco, o Brasil ia ganhar a Copa do Mundo em 70, nasci em 69. Então vamos lembrando desses detalhes. O que eu conhecia antes na vida anterior? Carroça, cavalo. Agora estão reencarnando crianças que já conhecem computador, informática, crianças que têm conhecimento de rede social. Sim, esses espíritos estão reencarnando. São espíritos que têm a sensibilidade um pouco maior. E não gostam que isso aconteça. Isso já traz neles. Então, mas não é que mudou. Uma mania que a gente tem que parar de falar é que no meu tempo, qual é o tempo de vocês? O tempo de vocês é agora. Uma coisa na minha infância. Na minha infância, se alguém colocava um apelido, se limitava a turma da tua sala, ou a turma da tua rua. Hoje, se você coloca um apelido em alguém, o mundo inteiro às vezes fica sabendo da maneira como você faz. E se essa pessoa que recebeu o apelido, ou essa pessoa que alguém contou uma história dela, tira a sua vida, não é por causa do que ela fez, é por causa do escândalo que alguém distribuiu. Então aquilo vai ser pago. No céu e no inferno, existe uma das histórias do céu e inferno. Quem não leu o céu e o inferno vai lembrar, aqueles que leram, de uma passagem de uma mulher que tira a sua vida, o suicídio, por causa do namorado que humilhou muito ela acabou tirando, não quis namorar com ela, humilhou ela tirou a vida. E os espíritos perguntam da culpabilidade dela. Ela tem uma culpa, sim, mas a culpa muito maior é de quem levou ela a cometer isso. Aí que está a questão do escândalo. É preciso ainda que haja esse escândalo no mundo, as coisas ruins. Disse Jesus, porque os homens, em razão da sua imperfeição, se mostram inclinados a praticar o mal. E porque as más árvores dão maus frutos. Gente,
Estamos num planeta de provas e expiações. Aqui estão reencarnando o quê? Espíritos sujeitos a provas e expiações. Não está reencarnando coisa boa aqui não. Não está. Desculpa a palavra. Nós não somos seres perfeitos. Lógico, nem pensa, mas somos seres ainda de provas e expiações. Porque se nós tivéssemos evoluído, estaríamos num planeta de regeneração. Então o que acontece? Pessoas más estão reencarnando para criarem guerra, para roubarem, para matarem. Ah, mas eles fazem isso por vingança. Não é por vingança, é porque trazem isso. Então a Terra está sujeita a escândalos. Olha o que aconteceu na Turquia agora. Fala-se, já está em 41 mil mortos, ainda porque não procuraram os corpos ainda, tá? Porque ainda tem prédios que eles estão ainda devagar, agora já vão começar. Porque é só milagre mesmo, né? Inclusive a mulher de ontem ficou 220 horas embaixo, a hora que ela saiu perguntou que dia que era. Tá? Então, fala-se que vai passar de 100 mil mortos. Mas isso já estava previsto. Por quê? Desencarnes coletivos muito grandes. Para poder esse planeta... E não se preocupa não. Lá está tendo 100 mil, eles vão te levar junto, tá? Quem não melhorar para um planeta de regeneração, aqui não volta mais. Já notaram que essas tragédias têm acontecido em países tumultuados, em países... Haiti, não desmerecendo, mas o Haiti, a Indonésia no tsunami, agora esse terremoto, não são lugares onde os espíritos, eles estão um pouquinho mais atrasados. São espíritos que têm uma aprovação um pouquinho maior. A própria pandemia veio também levar muitas pessoas na África. Até agora morrem muitas pessoas. É pandemia, é a coronavírus, é o ebola, é o Malburg que saiu agora. São várias outras coisas. Por quê? Porque ali são espíritos que estão carecendo de uma evolução. Mas cuidado, que mesmo você no lugar, tendo uma condição melhor, pode ser ceifado e levado junto com esse povo. Porque o planeta que vai mudar, não é vocês. É o planeta. O planeta mudando, vocês têm que seguir junto. Senão, o ônibus não abre a porta para vocês entrar. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens. E não que haja para eles a obrigação de praticá-lo, não tem obrigação. A pessoa que morre, eu vou dar um exemplo que acontece muito, o feminicídio hoje. O feminicídio vai muito aquilo que eu acabei de falar. O espiritismo não justifica o marido tirar a vida de uma esposa, mas ele explica por quê. Eu já atendi vários e vários casos de feminicídio no grupo mediúnico, na onde a mulher vem que o marido matou. Você faz uma regressão, na vida passada foi o contrário. Foi ela que tirou a vida dele. E volta a não reconciliar com o nosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele. Essa animosidade é trazida para tentarem se ajustar. Não ajustou? Próxima encarnação os dois vêm ruim da cabeça, vêm com dificuldade, mas tem que reencarnarem junto. Então, o mal existe, mas ninguém é obrigado a praticar o mal. Ninguém vem com uma programação reencarnatória de exterminar milhões de judeus. Ninguém vem com a programação reencarnatória de ser político, mas vem para fazer coisa ruim. Então, nós temos que ver que é uma questão de colocação. Ninguém precisa fazer o mal. Se a vossa mão é causa de escândalo, cortai-a, é uma figura enérgica que seria absurda se tomada ao pé da letra. Então não vão cortando a mão mesmo. Tá? É que apenas significa que cada um deve destruir em si a causa de escândalo. Então descubra em você o que você, por repente, está prejudicando ao próximo ou a si mesmo. Isto é, de mal, a arrancar do coração todo sentimento impuro, todo princípio vicioso. Quer dizer também que para o homem mais vale ter cortado uma das mãos do que servir essa mão para instrumento de uma ação má. Ficar privado da vista do que servirem os olhos para conceber maus pensamentos. Jesus não disse nenhum absurdo. Para quem saiba compreender o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Entretanto, muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave que o Espiritismo faculta. Olha aí. Olha onde a gente acaba chegando. O Espiritismo vem nos explicar essas figuras de linguagem, nós acabamos de falar. Vem trazer um conhecimento a mais. Eu gosto muito de fazer caminhada, e quando eu vou fazer caminhada, eu gosto de ouvir podcast. Até falei que ontem como eu fiquei com raiva, hoje eu tô alegre, está chovendo, então não dá para fazer. Mas ontem choveu de tarde, na hora do almoço, depois choveu à tarde,
4 horas da tarde limpou o céu. Falei, caramba, viu? Cadê uma nuvem? Aí achei uma lá em Tamarana. Falei, vai chover. Acabei de caminhar e não choveu. Aí eu falo assim, puxa vida, bem na hora de eu caminhar tinha que chover. Aí eu fico com a consciência tranquila. Mas quando eu caminho, eu gosto de ficar ouvindo podcast. E eu estou ouvindo um podcast, não é uma crítica, uma colocação de um pastor. Quando ele começou o podcast com o Rogério Vilela, pastor Nicodemos, esqueci, acho que é Augusto Nicodemos, uma coisa assim. Ele começou a falar, o Vilela fala, pastor, fala para você, tem feito pregações onde você critica algumas situações da Bíblia, onde coloca algumas coisas que não podemos interpretar de um jeito. Falou, pai, esse podcast vai ser bom. Ele vai criticar, não criticar, mas vai explicar. Bom, ele começou, começou da Gênese, aí começou a falar que existe, aí começou Adão e Eva, disse que é diferente do entendimento. Falou, opa, vai ser legal isso daí, não vai nada. Então agora eu estou assistindo e tenho ouvido de teimoso. Porque ele fala que Jesus, Espírito Santo e Deus é uma só pessoa, e aí começa a misturar as coisas, e aí quando entra em algumas coisas que não tem explicação, que o Vilela pergunta, ele vira e fala, Vilela, isso são mistérios que só vai ser dado quando Jesus voltar. Jesus já voltou. Meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicado, os erros se transformarão em verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas, que eu comentei. E vos mostraremos a forte correlação do que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita se expande no horizonte, e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. João Evangelista, no Evangelho segundo o Espiritismo, aonde eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas, isto é, que dado a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão enfim compreender. Porá enfim a luta fratricida que divide os filhos do mesmo Deus. Aí Jesus nos prometeu não a sua volta, mas ele enviaria o Espírito da verdade, o Consolador prometido. E quer para nós o Espiritismo que não seja o Consolador prometido, não quer consolo maior que a doutrina dá para uma mãe que perdeu um filho, ou um filho que perdeu uma mãe. Não querem consolo maior de alguém que descobre uma doença que não vai ter cura, que vai ceifar a sua vida logo, e o Espiritismo consola explicando o porquê ele passa por aquilo. Querem consolador maior do que aquele que esclarece porque crianças em tenra idade morrem, por que você perdeu amigos e parentes na Covid, ou porque não na Covid, mas de acidente ou de infarto. Perdi 17 amigos na Covid, 22, entre amigos e parentes e conhecidos. 17. Em 2 anos de Covid. 17 na verdade. E já perdi 6 amigos de causas naturais. Perdi uma tia, agora recente, de um infarto. Perdi um cliente de outro infarto. Perdi meu pai com uma pancreatite. Então a morte está aí. Ela só acumulou. Esses espíritos que se foram porque estavam com seus dias mais ou menos datados. Lógico que não podemos, se temos a responsabilidade do adiantamento. Podemos adiantar a nossa partida desse plano, e aí chegando do lado de lá nós vamos se arrepender. Talvez por um mau uso, talvez um exagero, ou uma coisa ou outra. Mas o Espiritismo, que é o Consolador que o Cristo nos traz, está aí. Mas tem mais uma passagemzinha que eu não escrevo, eu gosto de falar. Quem é muito foi dado, muito será cobrado. E a nós foi dado conhecimento da doutrina espírita, que nos mostra para que estamos aqui, por que viemos aqui e para onde vamos depois. Nós vamos ser cobrados da nossa responsabilidade enquanto espíritas. Gente, espírita é aquele que acredita em vida após a morte, reencarnação. Você tem o espírita católico, o espírita evangélico, o espírita budista, só não tem espírita materialista. Mas todos esses são espíritas, porque espiritismo é intercâmbio do mundo material com o mundo espiritual, e é esse que ele quis dizer, que vai reunir todos. É o futuro. O espiritismo não é a religião do futuro, e sim o futuro das religiões, onde todos vão acreditar que não estamos aqui por acaso, não sofremos porque Deus quer nos castigar, mas seremos cobrados. Então, com o conhecimento que nós temos, vamos colocar a luz em cima da candeia, em cima do alqueire, e não embaixo.
Então, levai o conhecimento a todos. Uma boa tarde e muito obrigado. Fazer a nossa prece. Cai mais alto. Cai mais alto. Então vamos fazer nossa prece, agradecendo a espiritualidade e aos bons espíritos, a equipe espiritual desta casa, deste grupo, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui ouvindo mais uma vez o ensinamento de Jesus à luz da doutrina espírita. E como aqui já foi dito, que a hora que fomos adentrar a sala de paz, levamos os nossos pensamentos, lembrando das coisas boas, conduzindo através da nossa vontade para nossos entes queridos, nossos familiares, aqueles que nós sabemos que precisam de uma luz, de um amparo, que também possamos com essa vontade direcionar até eles e que possamos sair daqui hoje melhores do que quando aqui adentramos. Que assim seja.